Graça e paz em Cristo. Olha, tem uma coisa que é comum nos meus compartilhamentos com os amigos e irmãos em Cristo que têm passado por grande dificuldade, lutas, adversidades, muitas delas doenças, muitas delas perseguições, injustiças, lutas específicas gravíssimas, né? É que nessas situações, que muitas delas também, evidentemente, eu já passei e é que nós nos encontramos completamente desprovidos dos nossos ganchos. E eu chamo de gancho aquilo que a gente cria de expectativa, de recurso próprio para solucionar o problema que a gente está diante dele, problemas sérios. E nessa situação, ela se torna singular para Deus trabalhar na nossa vida conceitos que são preciosos, que vão nos amadurecer a nossa fé, sabe? Criando a dependência do Senhor e, sabe, entendendo a soberania de Deus na nossa vida, do controle que Ele tem sobre as pessoas e as situações, entendendo o seu grande poder, entendendo a sua majestade, a sua glória, sabe? De intervir em nosso favor nessas situações. E uma coisa que é comum em todas elas, evidentemente que eu também, como eu disse, já passei, é uma petição que a gente faz ao Senhor. Senhor, o que que eu faço? O que que eu faço? Sabe? E não tem como não revisitar um texto precioso da palavra de Deus que está lá em 2 Crônicas capítulo 20, em uma situação igualmente grave que Josafá, o rei Josafá, que temia o Senhor, que amava o Senhor, se encontrou. Um grande exército, uma grande multidão se uniu de inimigos de Judá. Os moabitas e os amonitas se reuniram para acabar, detonar Judá. E aquela notícia, Josafá ficou sabendo, e aí ele teve uma reação que todos nós temos em comum nessas situações, que é o medo. Ele temeu, sabe? Mas uma coisa que a gente aprende ali, o caminho de como se conduzir ali, o Senhor nos permitiu ver através desse texto qual o nosso procedimento que Ele espera ver em nós, para que Ele possa nos dar a solução, né, da realidade do que nós estamos vivendo. Primeira coisa é que Ele não ficou parado diante do medo, Ele não ficou estático diante do medo, aquilo não paralisou Ele. E Ele imediatamente fez uma coisa, primeiro ponto, importantíssima. Ele trouxe toda Judá para orar com Ele e jejuar com Ele. O jejum quebra a nossa carne. O jejum, ele nos faz completamente dependentes do Altíssimo, sabe? E a oração é a instrumentalização daquilo que o Senhor nos deu para que nós atinjamos o coração dele. Então ele colocou, e a igreja, como isso é importante, trazer a igreja para a realidade da nossa vida, aqueles irmãos próximos, aqueles irmãos amigos, aqueles irmãos que vão nos abraçar, que sabe que são empáticos, que Deus usa como igreja para quebrar, para detonar tudo aquilo que vem do inferno contra nós. E uma coisa que me chama a atenção na oração de Josafá, porque ele entra no templo e começa a orar ao Senhor, é que ele faz menção a uma oração de uma pessoa muito especial na Bíblia, que é Salomão, quando ele consagra o templo de Jerusalém. E lá no versículo 9, ele cita essa oração. Ele diz o seguinte: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, Senhor, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. E quando a gente vai para o texto original, quando essa oração foi feita por Salomão, exatamente no capítulo posterior, a Bíblia fala que o Senhor aparece ele a segunda vez para Salomão, e fala o seguinte: olha, sobre aquela oração que você me pediu, eu te ouvi. Que coisa fantástica isso! Quando nós fazemos a nossa oração, o nosso clamor, baseado naquilo que Deus já diz a nosso respeito. Sabe, eu me lembro que uma vez eu estava, quando era pequenininho, eu estava no primeiro ano da escola primária,
Minha mãe me arrumava tudo direitinho, com o uniforme todo engomadinho, com o logotipo da escola, com merendeira, uma merendeirazinha, com um todzinho, com um pãozinho com manteiga, simples, mas muito gostoso. E ela me despachava para a escola, eu descia do terceiro andar onde morávamos, no apartamento, e seguia, pegava a calçada e ia para a escola, estadual, que ficava pertinho de casa. E eu me lembro que no meu primeiro dia, quando eu já estava quase na esquina, chegou um veterano, que era um menino do segundo ano, que na minha cabeça, e evidentemente nas proporções do meu tamanho, ele era gigante, era um Golias para mim. E eu já vi de cara que ele queria me fazer algum mal. Né? Ele já estava preparando uma cocada para me dar, o que hoje a gente chama hoje de bullying. Né? E eu me lembro que eu imediatamente, quando eu vi que ele ia me machucar, eu apontei o meu dedo indicador para o terceiro andar daquele prédio onde nós morávamos, especificamente na varanda do meu apartamento. E sabe quem estava lá? A minha Rosa, minha Rosinha, minha mãe. E ela estava com olhos de águia. Se ela pudesse, ela te pegar, se tivesse asas, ia voar ali e dar um cascudo naquele menino. Né? E quando o menino viu aquela cena da minha mãe, ele, ó, picou a mula, foi embora. Né? Eu me senti tão protegido, tão guardado, tão amado pela minha mãe. E quando eu me lembro disso, eu me lembro daquilo que Deus diz a meu respeito em situações como essa que Josafá se encontrava. Né? Ele trouxe à memória aquilo que gerava esperança para ele. Ele trouxe à memória aquilo que Deus diz a respeito daquela situação e o que Deus diz a respeito dele. E eu me lembrei, quando eu me lembro desse fato da minha mãe, eu me lembrei daquele texto de Davi no Salmo 23, que é um salmo tão conhecido: o Senhor é o meu pastor e a sua presença faz com que eu não tenha falta de nada. E aí ele chega e fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que venha um veterano querendo me dar um cascudo, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, me fazes repousar. Sabe, é muito importante, o Senhor me protege, o Senhor me guarda. E aquela sensação, é claro, fazendo analogia com aquilo que aconteceu com minha mãe, que me protegeu, que a presença dela ali, sempre o Senhor me remete a essa situação, lembrando o quanto que eu sou importante para Ele, o quanto que nós somos importantes para Ele, o quanto que nós somos foco do Seu amor e da Sua proteção. E aí a Bíblia fala que Josafá, ele ora ao Senhor e pede ao Senhor: Senhor, eu não sei o que eu faço, mas me ajuda, me mostra, me dá vitória sobre os meus inimigos. E aí a Bíblia fala que o Senhor manda o profeta, e esse profeta, ele coloca toda a solução diante de Josafá, dizendo o seguinte: olha, nessa guerra você não vai ter que guerrear, eu vou guerrear essa guerra por você. E interessante que o Senhor dá todas as instruções para Josafá, o que ele tinha que fazer, onde que ele tinha que se posicionar, falou inclusive até onde que os inimigos estavam e onde é que eles estavam subindo. E o Senhor deu grande vitória a Judá, grande vitória a Josafá, os inimigos sendo derrotados na frente do povo de Deus. Deus trabalhou tantos conceitos ali, mas eu queria me ater a esse, sabe? Quando a lucidez da orientação do Espírito Santo, a forma como a resposta veio, Deus dando a solução e trabalhando esses conceitos tão preciosos de dependência de Deus, da soberania de Deus, da obediência, sabe? E como que isso é importante para que a solução venha. Deus possa falar ao seu coração, que você se coloque diante do Senhor, clame ao Senhor, busque a igreja, busque os irmãos em Cristo, pessoas que te amam, que sabe que vão te abraçar espiritualmente, que vão orar com você, que vão jejuar com você. Clame ao Senhor, busque com a igreja e busque no Senhor, lembrando o seguinte, daquilo que Ele diz a seu respeito: Ele é o seu pastor e não vai te deixar faltar em nada. A proteção, a guarda, o sustento, a cura, a libertação, a orientação, Ele vai dar. Mas o importante é nós tomarmos a decisão, a primeira decisão, como Josafá tomou. Ele não ficou paralisado diante do medo. Ele decidiu firmemente buscar a presença do Senhor. E aí a Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus possa falar ao seu coração
e o Senhor te abençoar nessa luta que você está passando e te dar grande vitória e que você cresça e amadureça no Senhor. Graça e paz em Cristo.